Lula cai na armadilha de Donald Trump e agora o bicho vai pegar. Agora é que o jogo vai realmente começar. Bora ver isso? Vamos começar aqui pela primeira parte. Acompanha aí, ó. A Polícia Federal informou já ao STF que está realmente investigando citações a Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha, e no inquérito exatamente sobre os desvios do INSS. Essa informação inicialmente foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, já foi confirmada pelo UOL. A defesa de Lulinha classificou essas citações como ilações. E segundo a defesa, disse o seguinte, abre aspas, isso é mais uma vilania, mais uma tentativa de desgastar o governo, fecha aspas. Investigadores apuram se o filho do presidente Lula teria atuado como sócio oculto do empresário Antônio Camilo Antunes, que é o careca do INSS. A hipótese é que Lulinha teria se envolvido no esquema de descontos ilegais no INSS por meio de uma amiga em comum com Antunes, a empresária Roberta Luchinger. O Conselho Federal de Medicina, no estrito cumprimento de suas atribuições legais, manifesta-se sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressa inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. Os relatos de crises agudas de características diversas, episódio de trauma decorrente de queda, o histórico clínico de alta complexidade, sucessivas intervenções cirúrgicas abdominais, soluços intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade. Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético Profissional, o CFM determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. A nota saiu tem 15, 20 minutos no máximo. Eu tive um problema na cabeça aqui em Brasília. Eu detectei que eu não estava bem. Eu fui num dos melhores hospitais aqui em Brasília. Isso era mais ou menos 5 horas, 5h30 da tarde. Aí eu descobri que eu estava com excesso de líquido na cabeça por conta da batida que eu tinha tido. Imediatamente, os médicos ficaram todos apavorados e disseram que eu tinha que ir para São Paulo urgente. Eu estava na capital do país. Disseram que eu tinha que ir para São Paulo urgente para poder fazer o tratamento. E não tinha nem o avião presidencial aqui. Eu tive que esperar, nessa emergência, 3 horas no hospital e depois viajar mais 1h30 de avião. Quando eu cheguei no aeroporto, a equipe médica, dos 4 que estavam lá, tinha 2 chorando, porque eles achavam que eu poderia ter entrado em coma dentro do avião, porque pelas imagens eles acharam que era uma coisa muito grave. Então eu espero que esse anúncio que a gente está fazendo aqui de coisa inteligente, que a gente coloque uma coisa inteligente aqui em Brasília. Tem a história do Bolsonaro, e que eu quero falar com o Alexandre de Moraes, que é o seguinte, ministro, o Bolsonaro é um homem muito doente. O atendimento que ele tem na cela dele não é dos melhores, o atendimento não é, médico não é o que ele teria num bom hospital de Brasília. O homem não está bom a ponto de ter caído da cama, ele caiu da cama, isso já é um sintoma. Não, ninguém cai da cama à toa, tem alguma anormalidade, algum problema. E bateu a cabeça. Esse homem, esse ser humano devia estar num hospital, Não, o ministro quer laudos e laudos e laudos, e podia obter esses laudos com o Bolsonaro hospitalizado, ver se os problemas que ele está apresentando merecem continuar com a hospitalização. Ministro, o que eu quero dizer é o seguinte, o senhor, ministro, excelência, né, excelência é responsável pela vida do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou ser claro, já imaginou se ele capota na prisão? De quem é a responsabilidade? Quem proibiu que ele fosse tratado no hospital? Hein, ministro? A gente está careca de saber que o senhor será responsabilizado. Vamos ressaltar aqui o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741 de 2003. Todo mundo aqui é idoso. O artigo 96 prevê crime para quem? Veja, crime para quem discriminar, humilhar, menosprezar ou ridicularizar a pessoa idosa. E mais, pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Rapaz, esses jornalistas estão fazendo isso o tempo todo. O que nós vimos ontem foi uma vergonha. É um flagrante delito, tá aí. E se a risada tiver a intenção de zombar, desumanizar ou expor o idoso ao ridículo, especialmente por conta da doença, pode configurar crime. Crime de injúria, artigo 140 do Código Penal Brasileiro. Se a conduta atingir a dignidade ou o decoro do idoso, a coisa fica mais grave, como piadas, deboche, escárnio público, que é o que nós vimos ontem. E daqui a pouco nós vamos dizer de quem. Também pode ser injúria com agravante por envolver a pessoa vulnerável. Um idoso é vulnerável. Responsabilidade civil. Mesmo que não haja condenação criminal, a vítima pode pedir indenização por dano moral.
Basta provar o constrangimento e a humilhação. Isso já está provado. Isso, como disse um outro ministro do STF, é um flagrante eterno, porque está na internet, o que nós vimos ontem. O que estão fazendo com ele, com este idoso, esqueça o sobrenome dele. Pense numa pessoa, um idoso. Se um idoso cai em casa, na sua casa, seu pai, sua mãe, alguém próximo de você, o que você vai fazer? Vai dar risadas? Vai ficar fazendo chacotas? Isso é um nojo. O homem que comanda o inquérito das fake news da milícias digitais, o seu escritório, tocado pela sua esposa, mas o escritório sempre foi dele, tem como cliente um sujeito que está justamente fazendo aquilo do qual todos nós da direita somos acusados de fazer. A diferença é que o dinheiro entra, que é muito dinheiro e que se tem documentação para comprovar. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. O Globo. A Rede Globo. E por falar em Mind8, um dos perfis, eu falei de Mind8 aqui, né? Você lembra desse escândalo? Um dos perfis por trás da campanha contra o Banco Central é o Alfinetei, que é da empresa Banca Digital. O dono da Banca Digital, quem é? Murilo Enari, ex-sócio da Fátima Pissara, que é a dona da Mind8. O discurso coordenado, contratado, remunerado para destruir a credibilidade, atacar a instituição do Banco Central. Onde eu acho que pode haver um problema na relação Brasil e Estados Unidos nesses próximos meses. Eu acho que o Valdo tem ressaltado muito o esforço do governo brasileiro de diplomaticamente ser muito duro em relação ao que aconteceu na Venezuela, mas ser muito cauteloso em relação a até citar o nome do presidente americano. Onde eu acho que a gente pode ter um confronto que vai ser quase inevitável em relação às regras eleitorais. Se a gente for lembrar, as regras eleitorais brasileiras são muito duras em relação às redes sociais. E esse ano elas serão muito duras, não só em relação às redes sociais, como sempre foram, mas também em relação ao uso de inteligência artificial. Isso é uma preocupação específica do TSE. Existe uma intenção do TSE de que candidatos que usarem inteligência artificial para atacar um adversário podem até perder o registro da candidatura. E a gente lembra, em 2024, durante as eleições municipais, o Twitter o X agora, chegou a ficar quase 2 meses suspenso no Brasil por uma decisão do então presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Para mim, essa é uma questão que está clara. O TSE claramente vai manter os mesmos tipos de regras muito duras em relação à responsabilidade das plataformas em relação às eleições e, empoderadas pela gestão Trump, haverá uma reação. Eu acho que isso aqui é uma questão com confronto com data marcada. Aqui já na sequência, né? Rodolfo Saxida, assim, lembrou óbvio do óbvio do óbvio. Eu não sei nem como é que o povo não fica nervoso com uma situação dessa. Meus caros, está ficando constrangedor para o Supremo. O caso Felipe Martins é um escárnio ao judiciário brasileiro. Ele foi preso por uma viagem que não fez. Ele foi acusado de participar de uma reunião que ele não participou. E ele agora é preso por um acesso ao LinkedIn que não aconteceu. E aí o Adolfo coloca o link para a notícia da Folha de São Paulo. Aí o Trielli fala, né? Por isso que eu fico puto quando o nego vem. Ué, mas ele foi condenado. Bandido bom é bandido morto, não é isso? Comparar o que a justiça brasileira faz, né? A criminosos de verdade, com o que estão fazendo com o Felipe, com o Bolsonaro, com os bolsonaristas. É de uma estupidez e crueldade que não cabem. Impossível pacificar o país enquanto esse tipo de arbítrio ainda estiver ocorrendo. Isso me corrói, viu? Olha, tem umas coisas que estragam o meu dia de verdade. Gente, o que tá acontecendo com o Bolsonaro é surreal. O dia de ontem, assim, os acontecimentos são as coisas, assim, que não dá pra entender. Simplesmente não dá. Simplesmente, assim, qual é a dificuldade de deixar Bolsonaro ir no hospital? Só isso. Acha que realmente vai fugir do hospital? Sério mesmo, assim? Custa? Você não acompanhou nada que aconteceu no dia de ontem. Essa aqui é a primeira postagem do Carlos. Hoje, como combinado, minha visita seria feita após a da Michelle. Cheguei na Polícia Federal e, estranhamente, ela ainda não havia entrado, pois ficamos sabendo que médicos estavam averiguando uma queda do Jair. Eu não entendi. Após eu vê-lo,
Notei um hematoma no rosto e os pés sangrando. Perguntei o que havia ocorrido e, nitidamente atordoado, Bolsonaro mudou de assunto. Posteriormente, eu conversei com a Michelle, que estava nitidamente, de forma compreensível, muito apreensiva, pois, ao conversar com ele, soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. Bolsonaro tem 70 anos de idade. Ele não é uma criança, sabe? A polícia só percebeu que o fato havia ocorrido pela manhã, ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem ele atordoado. Diante desse breve histórico, pedimos averiguações médicas que foram realizadas e agora fomos informados de que o presidente só poderia ir ao hospital se os advogados protocolassem uma petição ao Supremo. Já se passaram horas e todos estamos abalados e agindo. Imagine o Jair. Aí os relatórios estão sendo preparados para medidas posteriores, visando a manutenção de sua vida, visto que ele também possui labirintite, lamentavelmente, não está sendo acompanhado como deveria, inclusive tendo um fisioterapeuta impedido por 2 vezes de atuar para tratar do assunto correlato, né, na prisão. Michelle está em contato com os responsáveis e eu acompanho neste momento até possível liberação do meu pai para exames, se ele estiver vivo. Estamos esperando cerca de 2 horas, né, no hospital. Meu Deus. Foi bem. Aí aconteceu isso. Aí vem a desgraçada da Daniela Lima, a pilantra, e faz piada com o caso. Risadinha. Adivinha o que caiu da cama? Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. É que eu não sei. Pois é, Dani. Caiu da cama. Eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Enfim, a gente mostrou aí nas reportagens do UOL. Tu vê que nem a jornalista conseguiu entender, né? Porque é um deboche com uma questão de saúde séria. Não é uma criança, gente. É uma pessoa de 70 anos de idade. Uma queda, quando você tá mais velho, nunca é bobagem. Inclusive, a Folha de São Paulo fez questão de reforçar isso ao longo do dia. Ó, bicho. A parada do Jair estraga meu dia. Eu nem vou ler o que o Gigi falou, que eu não quero me estressar mais. Aí chega no meio da tarde. Aí tu fala, não, agora vai liberar, né, pro Jair no médico. Demorou, né, maltratou, mas agora vai. Não. Dom Pedro III nega a transferência de Bolsonaro ao hospital e exige laudo médico. Ele entendeu, não havendo necessidade de remoção imediata, ele é médico. Determinou que a defesa aprende ao Supremo laudos médicos e exames a serem realizados. Pessoal, o que é que poderia acontecer? Porque até a ida para Bolsonaro seria, sei lá, sob não só vigia, mas escolta da Polícia Federal. Acha o quê? Tem alguém aí da CIA? Algum, não sei, espião do governo americano? Alguma operação aí, tipo como foi a do Maduro, sendo preparada aí pra sequestrar Bolsonaro, capturar Bolsonaro e tirar ele do Brasil? O que tá acontecendo, bicho? Isso aqui já virou requinte de crueldade. Já passou do nível de requinte de crueldade. Pra você ver que eu não tô louco, eu não tô maluco, ele bateu a cabeça. Folha de São Paulo. Idosos que batem a cabeça, como Bolsonaro, devem ficar 24 horas em observação. Ex-presidente sofreu uma queda enquanto dormia. Enxaqueca, sonolência excessiva, confusão e alteração de marcha estão entre os sinais de alerta após acidente, que são os alertas que Bolsonaro estava demonstrando. Aí o pessoal fica, não tem histórico de atleta, não tem isso, tem aquilo outro. Uma pessoa de 70 anos de idade. Você quer esperar que uma pessoa de 70 anos de idade que haja como quem tem 18 e tá na flor da idade? Não tem histórico de atleta que resista a 70 anos de idade, mais de 7 cirurgias, e nos últimos dias foram 4 procedimentos em sequência. Olha o que estão fazendo com o Bolsonaro, gente. Aí o Carlos, depois dessa proibição, né, ainda tá ali. Voltamos à superintendência da Polícia Federal após mais de 4 horas, aguardando na garagem do hospital. Já se passaram mais de 10 horas desde a queda do presidente Jair Bolsonaro. Digo isso porque ele não sabe exatamente como nem quando o acidente ocorreu. Ainda assim, todos já têm plena noção da gravidade da situação.
O mais absurdo é que não temos maiores detalhes, pois a avaliação médica completa ainda não foi autorizada. Pelo amor de Deus, que país é esse? Então pare e pense, né? Uma pessoa de 70 anos caiu, não lembra como caiu. Aí, o médico de Bolsonaro foi lá, né? Bolsonaro apresenta apatia, tontura e queda na pálpebra, diz o médico. Cardiologista Brasil Caiado diz que o ex-presidente vai ser levado imediatamente para o hospital logo que as autoridades autorizarem a transferência. Até então, não autorizou. Até então não autorizou não, gente. Esse é o... Primeiro viu o caso do Felipe Martins, esse é o caso de Bolsonaro. Eu não sei se eu fico... Assim, no meio disso tudo eu vejo o PL, faz só uma notinha, né, nota de repúdio. Aí os parlamentares, sei lá, acho que nem estão vendo o que está acontecendo, né? Os grandes nomes da direita brasileira, os reis do engajamento... Não nem aí, fala nada, né? Nem um chorinho, nada. E daí? Se matarem Bolsonaro, matou, né? Que pena. Ficar de resenha. Tem gente agora que a moda é ficar de resenha. Agora tem deputado federal que a moda é ficar de resenha. Eu não sei se foi motivado pela essa questão do Felipe Martins e do Bolsonaro, mas o Eduardo Bisotto, ele é bem próximo da turma do MBL. Acho que até dá pra falar que o Eduardo é do MBL. Ele escreveu um texto não tão longo e, sabe, sei lá, obviamente eu concordei com muito, não é que eu nem concordei, né, porque tem muita coisa que não tem como não tem nem como discordar de algumas coisas, né, pelo menos quando você fala de perseguição que está acontecendo no Brasil. Mas eu fiquei feliz de ver, sabe, nesse momento, diante de tudo que está acontecendo, sei lá, Jesus tocar o coração das pessoas, para elas entenderem o que realmente se passa no Brasil, que já passou do ponto de divergência ideológica. Aí o Bisotto fala assim, ó, o apodrecimento moral do antibolsonarismo. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se um monstro, para não tornar-se também um monstro. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. É uma fala do Nietzsche. Aí ele fala assim, ó, há meses eu tenho sido consumido por um incômodo imenso. Pessoas com as quais eu já concordei, que eu já compartilhei análises e projetos, essas pessoas apodreceram completamente do ponto de vista moral. Passaram a normalizar prisões injustas, comemorar perseguição a idosos, a aplaudir um verdadeiro estado de exceção autoritário, esmagando pescoços frágeis de modo covarde apenas por vingança política. Só ele isso daqui, e ele tá falando do bolsonarismo, eu já adianto. Realmente conforta o coração, gente. E se você em algum momento já parou e pensou, será que eu não tô sendo maluco, né? Será que eu não tô vendo pelo em sapo, né? Pelo em ovo? Será que a direita realmente está sendo perseguida? Será que não é justo o que está sendo feito contra a direita? Não, tá não. Até pessoas... Então, ele fala, eu sou anti-bolsonarista, anti-ser moda. Até essas pessoas honestas, faz uma análise honesta, estão vendo o absurdo que está acontecendo. Para estas pessoas, o bolsonarismo não é apenas uma questão de enfrentamento político. A sua existência e sucesso causam uma ofensa de caráter pessoal e existencial. Ele se apresentou. Eu tenho propriedade para falar a respeito. Eu sou anti-bolsonarista muitos antes de virar modinha. Eu bati em Bolsonaro e seus seguidores em 2014, quando ele tentou ser vice de Aécio. Confrontei o bolsonarismo, o próprio olavismo, de que eu sou devedor intelectual, quando ambos tentaram só botar o impeachment da Dilma, buscando empurrar o golpismo mal disfarçado em seu lugar. Em 2018, estive nas trincheiras anti-bolsonaristas nos 2 turnos, opus-me ao seu governo por 4 anos e segui sendo anti-bolsonarista nas eleições de 2022. Então você está vendo, ó, um cara que tem um histórico desde 2014 de repudiar Bolsonaro, de não concordar com ele, de fazer oposição com ele, mas falar, cara, não dá para aceitar a tortura. Em nenhum momento, no entanto, eu pensei em resolver a divergência com perseguição judicial. Em nenhum momento me ocorreu que deveriam inventar acusações para prender os meus adversários. Eu fui alvo do Felipe Martins no auge da sua influência, minha esposa foi atacada, meu filho, ainda bebê, foi exposto e mesmo assim eu não imaginei destruir a vida dele. Minha solução como homem era bem mais simples e prática. Um dia eu acabaria encontrando ele pessoalmente e arrebentar na porrada. Pronto. Não vou perseguir ninguém por causa disso. Agora, eu vejo pessoas que se pretendem muito civilizadas e democráticas comemorando sua perseguição covarde, infame, nojenta de fazer corar Stalin e seus processos de Moscou. Um homem que é preso por fazer uma viagem que não fez.
Uma viagem que, se tivesse feito, não incorreria na infração de nenhuma sanção legal, já que tais sanções não existem, né? Não existiam. Aqui falando da questão do Felipe Martins. Felipe, que é condenado por ser autor de uma minuta golpista que estava no Google desde 2016. E por supostamente tê-la apresentado numa reunião que ele comprovadamente não participou. Mas os muito civilizados e democráticos comemoram. Eles aplaudem, eles vibram. Eles acham bela e moral um oficial da FAB agir como um X9, fazendo fofoquinha sobre o suposto uso de rede social, e justificam tudo isso com a ideia que Felipe seria o suposto ideólogo de um regime autoritário. E acabou que Felipe não acessou o LinkedIn desde setembro de 2024 e nem foi ele. Que autoritarismo, santo Deus! Que medida restritiva da liberdade foi implementada no governo Bolsonaro? Aliás, a verdade precisa ser dita. Foi um governo absolutamente bagunçado. Uma zona que durou 4 anos. Mesmo que Felipe fosse o tal ideólogo, a ideologia nunca saiu da teoria para a prática. E teorizar em países verdadeiramente civilizados não é e nem pode ser crime. Falemos do próprio Bolsonaro. Alexandre o Déspota forçou a sua condenação por ser o suposto chefe de um suposto golpe. Caso tal golpe tivesse sequer sido esboçado, seria a maior atrapalhada da história. Bolsonaro teria deixado para tentar o golpe já fora do poder, sem qualquer autoridade sobre militares e agentes de segurança, enquanto comia frango frito no KFC em Miami e usando como agentes de execução velhinhas e senhoras frágeis. Faz algum sentido esse golpe? Óbvio que não, vocês sabem disso. O 8 de janeiro de 2023 ainda é de ser explicado pela história. Alexandre o Déspota contou uma história da carochinha tão rocambolesca que nem mesmo completos idiotas são capazes de acreditar. Ao contrário da sua história patética, muitas perguntas seguem sem resposta. Ele continua. Por que o general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, abriu as portas para os manifestantes invadirem o Palácio do Planalto? Ele está perguntando. Outra pergunta. Por que os manifestantes agiram de modo cordial com G. Dias, cumprindo suas ordens e desistindo de ir em direção ao gabinete de Lula? Quem deu a ordem para a polícia militar abandonar o cordão de isolamento em frente ao Supremo, se retirando do local e praticamente convidando os manifestantes a invadir? Por que o batalhão presidencial que fica alojado no Ministério da Defesa não foi mobilizado? Por que Flávio Dino ficou o dia inteiro no Ministério da Justiça sem ser incomodado pelos golpistas? Essa história das câmeras, né? Que tipo de golpe foi esse, sem armas, sem manifesto, sem tropas, sem líder? Por este golpe mais caricato e ridículo do que a pior das novelas mexicanas, Bolsonaro foi processado, condenado e preso. E está sendo torturado. Um Bolsonaro que, nas palavras de Lula, realizou uma transição mais amigável que a de FHC em 2002. Outra condenação injusta, abusiva, persecutória, digna de tiranias, não de repúblicas minimamente democráticas. Uma condenação sem qualquer fato, apenas convicções. Uma condenação que serve apenas à vingança. E aí, veja só, o que vai dizer um anti-bolsonarista. Vingança do quê, né? Por que eles precisam se vingar de Bolsonaro? Uma pessoa que faz oposição a Bolsonaro desde 2014. Já vamos para 12 anos. Mas está olhando com o mínimo de honestidade para a situação. Nesta altura, deveria estar claro para todos. Vingança desse pé rapado do baixo clero, tá falando de Bolsonaro, que ousou disputar e vencer as eleições presidenciais, que ao menos por 2 anos resistiu a entregar o poder ao establishment de Brasília. Este pé rapado que, derrotado, ousou manter o seu capital político, que não cede aos mandos do Supremo, da Faria Lima, do Centrão, e indica o próprio filho como herdeiro. Essa é a vingança, esse é o ódio. Daí que os civilizados, democráticos, sentem-se confortáveis em fazer chantagem com a saúde e a própria vida de Bolsonaro nas redes sociais. Postagens que eu já trouxe várias aqui em vídeo. Olha, Bolsonaro, é só trocar o candidato, né, por quem a gente quer, que nós aliviamos. Quem sabe você possa até dormir na sua cela, tiramos o ar-condicionado que inferniza as suas noites. Quem sabe até autorizemos visitas familiares e talvez você possa receber algum tratamento minimamente decente. Mas escolhe o nosso candidato. Não estivessem mortos por dentro, perceberiam os verdadeiros monstros que se transformaram. E sempre tem uma justificativa. Não era Bolsonaro que defendia o torturador Ustra? De repente, como papagaios. Aí ele e o Bisotto falam, bom, há uma diferença essencial entre falar e fazer, né? Até onde se sabe, Bolsonaro nunca torturou ninguém.
A tortura não era uma prática em seu governo. Nenhum opositor dele passou por isso. Mas, na alma morta e putrefata, o discurso sobre Ustra valida a tortura atual. Aí veja, né? Como a perseguição seria validada por falas que eles, os civilizados democráticos, consideraram escrotas, as falas, os civilizados e democráticos respondem com ações. Por falas que eles consideram reprováveis, falas de Bolsonaro, eles o torturam na prática com ações, porque eles são civilizados. Um dia, enquanto povo, enquanto nação, olharemos para esse momento histórico com profunda vergonha. A vergonha de que povos que viveram em regimes autoritários acabam por sentir de seus antepassados, por terem tolerado, por terem aplaudido, por terem normalizado o arbítrio mais asqueroso em nome da satisfação de pulsões baixas e mesquinhas. Eu sempre fui anti-bolsonarista, eu continuo sendo. Eu sempre lutei e continuo lutando para construir uma alternativa de direita ao bolsonarismo. Dito isso, daqui a 10 anos, ainda pretendo olhar nos olhos do meu filho e dizer: eu não me deixei cegar por ódio. Eu não fiquei cego de ódio, eu não sou maluco. Eu não me deixei cegar pelo revanchismo. Eu não apoiei tortura, perseguição e condenações injustas. Eu quero derrotar o bolsonarismo intelectualmente, politicamente, no voto, nas urnas, nas ruas. Mas para isso, eu não aceito estar de mãos dadas com a ditadura. E muito menos com esta gente podre que vibra com o sofrimento de centenas de famílias e com a dor de, quiçá, de milhões de brasileiros. Isso acabe o quanto antes. E que possamos virar o mais breve possível esta página tenebrosa da nossa história. Um texto escrito por uma pessoa que se diz anti-bolsonarista nos últimos 12 anos. Antes de ser moda, realmente. Esse caso de Bolsonaro não tá te incomodando. Tu tá morto por dentro. Esse caso de Bolsonaro não te chama atenção. A gente já normalizou o absurdo. A gente normalizou o absurdo. A maior liderança popular do país, que move, né, rios e céus, o povo vai atrás e tá por isso mesmo. Só coloquem o Lula no lugar de Bolsonaro e imaginem o que a sociedade civil organizada, o PT estaria fazendo, até os políticos do Centrão estariam fazendo. Rapaz, é inacreditável o que tá fazendo com o Bolsonaro, assim, a olhos nus para todos ver. Que isso sirva, assim, de realmente reflexão para vocês. Se vocês têm algum apreço por esse cara, e eu acho que todos deveriam ter, eu acho que é obrigação de qualquer pessoa nesse país que se considera, sei lá, brasileiro, ter algum tipo de apreço. Não vou nem falar de direito, não. Qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro. Porque esse cara aqui teve um papel importantíssimo na nação de despertar as pessoas para acompanhar a política de ambos os lados. Nunca se acompanhou tanto política por causa desse cara. A esquerda passa o dia todo falando dele, a direita também. Qualquer brasileiro deveria ter o mínimo de respeito por esse maluco aí. E tá ali. Não, vai lá, sofre aí, Bolsonaro. Ah, meu Deus. Aí você vai entender, assim, já, por conta desse tema, você vai entender porque hoje eu tinha que falar de Venezuela também. A gente tá falando da ditadura, não tem como falar de outra ditadura também, do que tá acontecendo. Trazer mais pontos da gente se questionar de alguns assuntos. Aí você vê a Mira Leitão, de tudo que tá acontecendo aí agora. Tudo que tá acontecendo. Como se encaixa no caso do Bolsonaro? Você não precisa gostar do Maduro. Você pode ser contra Maduro e contra o governo chavista, mas invadir o vizinho não comemora que o próximo pode ser você. Por que a Mira Leitão não faz essa mesma fala? Você não precisa gostar do Bolsonaro. Você pode ser contra Bolsonaro e contra o bolsonarismo, mas maltratar o vizinho, você não comemora porque o próximo pode ser você. A Mira Leitão abre a boca para falar e pedir, né, coitadismo pelo Maduro, mas não consegue falar da tortura que está sendo feita contra Bolsonaro. Aqui o coitadinho, ó. Venezuela enviou 5,2 bilhões em ouro para a Suíça durante o governo de Maduro. E aqui são várias camadas. Primeiro, né? Por que o dinheiro tá vindo para a Suíça? Por que o Maduro tinha que mandar dinheiro para a Suíça? Fazer o que com esse dinheiro? Segundo, a Suíça recebe, é? A Suíça não tem problemas em receber esse tipo de coisa? Vindo de onde tá vindo? No final, que é o dinheiro acima de tudo?
É um mundo de hipocrisia. É um mundo realmente dói. Eu tô de mau humor já com essa... Ó, bicho. Aí tu vê aqui o coitadinho, né? Ó, Maduro buscou rota de fuga no leste europeu. Rússia e China recalculam apoio após a ação dos Estados Unidos. Abandonado. Abandonado. Quero ver o que a esquerda brasileira vai falar agora. Da Rússia, da China. Não eram os grandes baluartes da Revolução Comunista que iam livrar o mundo do capitalismo? A captura do Maduro por forças dos Estados Unidos interrompeu negociações discretas conduzidas pelo regime chavista para viabilizar um exílio político no leste europeu. Segundo relatos diplomáticos, emissários venezuelanos sondaram o governo de Belarus na semana que antecederam a ofensiva americana, avaliando a possibilidade de acolhimento do Maduro sob proteção do Lukashenko, que é aliado histórico do Kremlin. Embora tenha apoiado o chavismo por 2 décadas, a Rússia optou por não oferecer asilo direto a Maduro. E por quê? A avaliação em Moscou foi que um gesto desse tipo poderia comprometer a relação do Putin com o Trump, onde, especialmente na guerra da Ucrânia, que é a principal prioridade da estratégia do Kremlin. Belarus surgiu assim como alternativa intermediária, politicamente alinhada à Rússia e menos custosa do ponto de vista diplomático. No final do dia, no frigir dos ovos, farinha pouca meu pirão primeiro. Farinha pouca meu pirão primeiro. E você vê que querendo não, né? Realmente essa ação do governo americano de capturar o Maduro, ela teve impactos na geopolítica mundial. E é difícil você quantificar só olhando para o que está acontecendo e às vezes ver o país, pô, mas está todo mundo lá ainda, né? A ADC não caiu, o Diosdado Cabello também não caiu, né? Todo o chavismo ainda está nas instituições. Mesmo assim, não tem como negar que não teve um impacto. Publicamente, o governo russo condenou a captura e voltou a criticar o que classifica como intervencionismo americano, igual Lula, no público. Só que nos bastidores prevalece a cautela. Avaliações internas indicam um temor de que o sucesso da operação fortaleça Trump e leve a uma postura mais dura nas negociações sobre a Ucrânia, porque o mundo teria apoiado a questão do Maduro. Então, por que não? Vamos para cima, Trump. O restante todo aí. E Pequim, a China, tá ali, né? Só de bizu, de longe. A China adotou um tom ainda mais contido. Pequim sempre manteve relação pragmática com Caracas, baseada em petróleo e financiamento de infraestrutura, evitando envolvimento militar direto. Nos últimos anos, reduziu a exposição financeira diante do colapso econômico venezuelano. No atual cenário, a prioridade chinesa é preservar negociações comerciais e estratégicas com Washington. Analistas avaliam que Pequim não pretende transformar a Venezuela em foco de confronto, sobretudo em um momento em que Taiwan e o Indo-Pacífico concentram, as suas atenções. Aí, vejam só, né? Como você tem que ir pegando várias coisas para no final do dia você ter algumas certezas e ainda mais dúvidas de tudo que está acontecendo. Não tem como qualquer pessoa honesta também olhar para a situação da Venezuela e falar: meu Deus, como essa questão toda é complexa. Como Trump passa longe de ser um herói, mas também passa longe de ser um completo vilão. Flautista de Genebra andou trazendo alguns bastidorzinhos que ele ficou sabendo, e ele realmente tem esses bastidores. A Tsuki fala assim, né? As exigências de Trump que permitem a governança da chavista Delcy Rodrigues incluem os interesses dos Estados Unidos no petróleo, a expulsão de inimigos do território venezuelano em cooperação estratégica. Então, nesse ponto aqui, realmente tem algum tipo de ganho. Expulsar, falar, ó, vamos começar a tirar aqui o pessoal, né? Vamos despetizar o país aos poucos. Só que as eleições, que é um grande ponto que acho que interessa, né? Ver se realmente volta a ser um governo mais democrático, não são a exigência imediata de Trump, já que, segundo ele próprio, não haverá eleições nos próximos 30 dias. Sabe que o governo americano escolheu para representá-lo numa reunião da ONU? A Transparência Internacional. A ONU não é um espaço neutro. Quem fala ali em nome de uma narrativa global, não apenas de um país, ao escolher a Transparência Internacional, o governo Trump aceita a moldura moral e institucional da entidade e, por consequência, de quem a financia, legitimando esse ecossistema. Pode-se torcer por Trump pela democracia na Venezuela, mas não é preciso ser cego e entender todas essas nuances. Vamos aqui ouvir o flautista. Por que é que houve esse pacto com
com Delcy Rodrigues, a nova presidente da Venezuela. Bom, e o que eu trago justamente são informações que mostram que não é que houve apenas um acerto, olha, você assume, eu, na verdade, aqui de longe, no caso eu, Donald Trump, continuo de alguma forma mandando e desmandando. Não, houve um pacto no qual o governo americano apresentou exigências a Delcy Rodrigues para que ela possa assumir. Na verdade, para que ela possa governar. Na verdade, para que a estrutura do chavismo continue no lugar. Então, quais são essas exigências? O que é que Donald Trump quer? Em primeiro lugar, o óbvio, como ele mesmo disse, acesso ao petróleo. Ou seja, acordos, a abertura justamente do mercado venezuelano para que as empresas americanas possam investir e possam, obviamente, desfrutar dessa enorme riqueza. Inclusive, nesta semana, o governo Trump vai ter já reuniões com os CEOs das empresas americanas para ver como é que isso pode acontecer. Em primeiro lugar. Esse ponto já estava meio precificado, né? Todo mundo falando de petróleo. E o Jamil fala que, além disso, do petróleo também fala com os CEOs de empresas americanas. Aqui tem uma questão ainda a mais. Primeiro, né? O óbvio. Ele falou lá atrás de parceria, levar infraestrutura e tudo mais. Também não tem nenhum bobinho, né? Essas empresas indo para lá, obviamente, elas vão talvez até dominar o mercado e vai ser bastante lucrativo para essas empresas. O povo ganha alguma coisa, mas o governo dos Estados Unidos, essas empresas também ganham. Só que, gente, deixando essa parte de lado, tem outro ponto. Veja que a administração Trump está trabalhando em parceria com as empresas. Você vê que existe um diálogo entre o governo e o setor privado. Eu sei qual é o Atlas. Falando sobre... Pronto. Falando isso aqui, eu não ia mostrar, mas agora por causa do vídeo ontem, né, que eu falei do PT, de Lula, então agora isso meio que se faz necessário. Então deixa eu primeiro aqui pegar para falar desse caso de agora e depois eu falo do que ficou faltando ontem, que eu fiquei ontem procurando a notícia para mostrar para vocês. Falei, nossa, não tô achando notícia do PT. Pronto, já tá aqui até aberto. Olha só. Trump vai falar com os CEOs das empresas americanas. Quer queira, quer não, aos trancos e barrancos, o Trump ele tá caminhando assim numa linha que tem uma coerência. Até então, mesmo com alguns reveses, o Trump alguns podem nem entender, mas ele está marchando numa mesma direção. Deixa eu só lembrar aqui qual capítulo. Deve estar aqui, ó. Esse aqui. Soberantes versus liberais. Não o Departamento de Estado, né? Mas o Council of Foreign Relations, né? O pessoal da Foreign Affairs. O pessoal já tinha cantado a pedra, porque essa é uma discussão que já estava a nível de Estado, independente do governo Biden, Trump, democrata, republicano. O Estados Unidos, enquanto país, enquanto nação, iria dar uma guinada, uma mudança. Estava ali, ó, o retorno da governabilidade hamiltoniana. E esse texto é um texto longuíssimo, a gente abordou ele do início até o fim, assim como abordamos a Estratégia Nacional de Segurança, que é algo importante para entender. E em determinado momento desse texto, e basicamente acho que esse parágrafo aqui mesmo, falava, né? A direita libertária ficará desapontada com a existência do nexo e ele se aprofundará inexoravelmente. Deixa eu ver, acho que tem que ler esse restinho aqui. Aqui, ó. Líderes empresariais e governamentais estão descobrindo hoje o que Hamilton pode ter dito a eles que é verdade há muito tempo. Política econômica é estratégia e vice-versa. Política econômica é estratégia. Estratégia geopolítica também. Os efeitos combinados da revolução da informação, a mistura massiva de investimento e ativismo regulatório por governo no complexo energético, petróleo, né, envolvido na luta contra as mudanças climáticas, o impacto contínuo das mudanças regulatórias introduzidas na esteira da crise financeira, colocaram o mundo corporativo e o Estado americano em contato íntimo. O Estado americano e o mundo corporativo, né, o mundo privado, CEOs, por exemplo. O papel da competição econômica e tecnológica na disputa com a China reforça o casamento entre Casa Branca e Wall Street. Já sabia, a China é um problema. E para combater a China, a gente vai se unir enquanto nação. Aí continuava, né? Essa união entre o mundo privado e o Estado iria incomodar a direita libertária, que ia acabar com o Estado. Mas como assim essa relação? Não, cara, vai existir.
A esquerda anticorporativa ficará magoada ao perceber que os estados escolherão por necessidade usar sua influência econômica e política para fortalecer em vez de controlar as big techs. Na era atual da competição geopolítica, Washington vai se preocupar mais se suas empresas de tecnologia são fortes o suficiente e bem equipadas o suficiente para ficar à frente de seus rivais chineses do que se as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão se tornando grandes demais. Os futuros presidentes têm mais probabilidade de resistir aos esforços da União Europeia para impor pesadas multas antitrust às empresas de tecnologia dos Estados Unidos do que impor regras semelhantes em casa. E é o que o Trump fez. Aqui é de agosto de 2024. A questão de saber se uma determinada empresa de tecnologia, e coloque qualquer empresa, é uma parceira leal e confiável de Washington, cara, você está jogando com os Estados Unidos, você está fechado com a gente, importará mais para o governo dos Estados Unidos do que se a empresa é muito grande ou muito rica. Essa realidade, por sua vez, levará as grandes empresas de tecnologia a buscar um modus vivendi com o Estado. Amplie isso não só para as empresas de tecnologia, como todas as empresas. E aí tá falando, o Trump vai se reunir, sabe? O melhor do cenário, gente, não é um mundo que o setor privado comanda tudo, ou a utopia comunista, que aí é o Estado comunista que controla todos os meios de produção e tudo mais. Normalmente, o melhor vai ser um mundo onde um país, ele tem o Estado e a iniciativa privada trabalhando de forma conjunta. O Estado sempre no papel de um verdadeiro fiscalizador que vai garantir que a iniciativa privada, os de cima, não esmaguem os pequenos empreendedores, os pequenos empresários, os médios empresários, e a iniciativa privada também fiscalizando e cobrando o Estado para impedir que o Estado se desvirtue, né, do seu papel. Só que no Brasil a gente tem o pior de ambos os cenários. E aí só para mostrar no vídeo ontem que eu falei, cara, aquela denúncia do Lula, que o Golbery escolheu o PT para ser o partido. O Partido Comunista teve problema, né? O Pablo Brizola. E falou, não, vocês querem entrar para a política? Vai para o PT. E tava ali, ó. O PT era composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alas diferentes. Uma dessas alas era essa aqui, ó, Causa Operária. O jornal da época, o print do jornal da época é esse. Trotskista ligado ao Partido Obreiro Argentino e ao Partido dos Trabalhadores do Uruguai. Sindicato do FNO de São Paulo. Aqui, ó, Rui Costa Pimenta, neto do anarquista italiano de mesmo nome, que introduziu o trotskismo no Brasil. Assim, o PT foi criado para controlar a esquerda no Brasil, que alguém estava comentando ontem. Eu estava procurando essa notícia, prometi que ia mostrar no vídeo de hoje, tá aí. Atlas de dezembro de 2023. Inclusive é um dossiê que a gente compara Lula e Bolsonaro. O nome é Dossiê Soberania Nacional Lula e Bolsonaro. Deixa eu ver se não é isso. Dossiê Soberania Lula versus Bolsonaro. Mas vamos voltar aqui pro flautista. Vá, flautista. Em segundo lugar, quer que a Venezuela pare de abastecer petróleo para os adversários, claro, do governo americano. Ou seja, principalmente Cuba, Irã e China. Há outra exigência, que os operativos iranianos, cubanos, vários cubanos, inclusive fazendo a proteção de Nicolás Maduro, e qualquer outro tipo de adversário dos Estados Unidos, sejam expulsos do território da Venezuela. Agora, a parte que é curiosa dessas exigências é a questão da eleição. Os americanos, então, não pediram uma eleição? Não. Não necessariamente agora. Não há pressa para uma eleição. Mas calma aí, e aquele discurso da democracia, direitos humanos, Maduro é um ditador, etc. Tudo isso é verdade, tudo isso a gente já sabe que é tudo isso. Mas na lista não há a exigência de que haja uma eleição no curto prazo. O que, claro, deixou a oposição venezuelana, Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez, etc., extremamente preocupados. E nesta noite, Maria Corina Machado admitiu que a última vez que ela falou com o Donald Trump foi em outubro. Estava lendo tudo que saiu sobre essa reunião do Conselho da ONU, e praticamente todo mundo, inclusive aliados importantes dos Estados Unidos, como o México, meteram o pau nos Estados Unidos. Só a Argentina que foi lá puxar o saco do Trump? Teve mais alguém? Olha, só a Argentina e, na verdade, a representante da Transparência Internacional, que foi convidada justamente pelo governo americano. Aí o que fez a Colômbia, né, que na verdade foi a que convocou, a que pediu a realização da reunião, a Colômbia chamou o Jeffrey Sachs. Foi até uma manobra interessante.
chamou um americano, absolutamente um nome gigantesco nos Estados Unidos, na verdade no mundo inteiro, um economista de peso, para falar justamente das ilegalidades dos Estados Unidos na Venezuela e, na verdade, no mundo. E aí o governo americano correu para convocar alguém também, e convocou uma representante da entidade de Transparência Internacional para denunciar a corrupção na Venezuela. A Colômbia, do Gustavo Petro, convocou Jeffrey Sachs. Sabe quem é Jeffrey Sachs? Esse aqui é o primeiro de todos. Atlas Brasileiro, janeiro de 2023. Primeiro de todos os Atlas. Aí você vem aqui, minha cara feia. Relações internacionais. Visitas imperialistas. Vamos ver quem a Colômbia levou? O Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs viaja ao Brasil para encontro com Lula. Haddad recebe embaixador da Argentina e também o Jeffrey Sachs. Aqui o Jeffrey Sachs com o Camilo Santana. Jeffrey Sachs diz que o mundo está carente de lideranças como Lula. Esse aqui é o Jeffrey Sachs. Esse daqui se chama Jorge Soros. Você conhece o Soros, né? Pois é. Esse daqui é o João Pedro Stedley, né? Stedley tá ali. Aqui é, inclusive, deixa eu ver. Homem povoado do Brasil, tudo mais. Aqui foi no Brasil. Aí, por que essa matéria tá aqui, né? Porque o João Pedro Stedley, antes, num evento, né? Antes de continuar falando sobre imperialismo, vale falar de Venezuela, né? O Stedley tava aprendendo a celebração dos diplomatas venezuelanos, né? Tudo bonitinho. Ah, tá. Nessa matéria diz que ele estava com o Jeffrey Sachs. Não está escrito aqui, mas ele estava com o Jeffrey Sachs. Pode pegar essa matéria da Bela Megali. Ele estava lá. Aí você vê aqui mais uma vez, ó. Soros, Sachs, né? Salvando a economia, tudo mais. Enfim, esse é o super respeitado economista Jeffrey Sachs. Super respeitado, né? 100% alinhado ao PT. Super respeitado. Trump fez uma postagem em sua conta oficial falando: tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade sujeito a sanções aos Estados Unidos da América. Este petróleo será vendido a preço de mercado e o dinheiro será controlado por mim, como presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Solicitei ao secretário de Energia, Chris Wright, que execute este plano imediatamente. O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente aos portos de descarga nos Estados Unidos. Agradeço a sua atenção a este assunto. Aí você fala, pô, mas isso tudo mais, o dinheiro tá voltando, mas já tem uma tutela sobre como esse dinheiro vai ser gasto, né? Eu realmente espero que vá pro povo venezuelano. Aí veja só. A oposição na Venezuela teme próximas ações de Trump e recorre à Constituição para pressionar por eleições. A turma da Maria Corina Machado. Entre figuras do núcleo político ligado a Maria Corina Machado e líderes da sociedade civil, há um retrogosto amargo desde a captura do Maduro. E o Trump não está até então lutando por eleições, né? Nesse núcleo duro da oposição, que negociou com a Casa Branca e acenou elogiosamente a Trump, celebra-se a extração cirúrgica do herdeiro político de Hugo Chávez, mas logo se adenda que estão incomodados com as falas de Trump e que tudo daqui em diante ainda é uma grande dúvida. Gerou mal-estar geral, em especial, o fato de Trump ter dito em Aralau que Maria Corina é uma mulher muito legal, mas que não tem o respeito necessário para liderar a Venezuela. É uma fala aí, né, que realmente desagrada. E eu acho que às vezes não ajuda. Aí veja só, como esse caso é complexo e como não entender o funcionamento de um país. A gente até debateu sobre isso no Quinto Elemento, o programa que vai hoje levar o Puxando o Fio. A gente até entrevistou o Pazuello para falar um pouco de Venezuela e outras coisas. O Mário Sabino ontem tacou o pau. Hoje ele fala, pô, ainda taca o pau, mas eu já começo a refletir. Venezuela, os fatos que levaram Trump a recusar apoio a Maria Corina. Em tese tem alguns fatos, veja só. Não é pura safadeza, não é puro oportunismo. Às vezes podia ter feito mais, mas tem alguns meandros. Ontem eu escrevi que Trump cometia um erro ao transigir com a ditadura venezuelana, depois de ter capturado Maduro. Afirmei que essa transigência era uma traição à oposição liderada pela Maria Corina Machado. Ainda sou da mesma opinião, mas o New York Times trouxe um contexto que, se não justifica totalmente a atitude de Trump, leva à reflexão. De acordo com o jornal, Trump foi convencido pelo seu entorno de que o apoio dos Estados Unidos à oposição neste momento, onde está agora neste momento, após capturar o Maduro e tudo mais, desestabilizaria ainda mais a Venezuela.
e talvez exigisse uma presença militar mais robusta em território venezuelano. Porque assim, você vai pegar quem? Quem que você vai pegar? Quantos líderes a mais você precisa pegar, capturar? Vocês fazem... Eu não faço ideia. Talvez o Trump até tenha recebido um relatório dos problemas, né? Da Delcy, do Cabello e vários outros. Tá? Quantas instituições são também um problema, que tem gente ali? Quantas pessoas lá, a Polícia Federal deles lá, enfim... Fica até meio complicado. Então assim, pra gente garantir que ela vai chegar lá e tudo mais, talvez a gente tenha que colocar soldados americanos em solo. Já pensou se numa operação alguém na avenida de propósito fala, a gente vai morrer, mas vamos levar um só. Porque esse um que vai levar vai virar notícia. Olha o que o Trump tá fazendo, está levando americanos à morte e tudo mais. Aí já começa aquela gritaria. A relação entre Casa Branca e Maria Corina Machado vinha se deteriorando desde há muito. E aí a imprensa fala, não, porque o Trump estava com inveja que a Maria Corina Machado ganhou o prêmio Nobel. O New York Times, que é um jornal de esquerda nos Estados Unidos, né, sempre no olhar da turma do Soros, que não gosta do Trump, fala que talvez não é por isso que o Trump está brigado com a Maria Corina. Parece que não é por inveja. Parece que pode ter alguma coisa mais substancial. É como se fosse a Globo defendendo o Bolsonaro. Vamos adaptar para os Estados Unidos. Por causa das avaliações imprecisas que ela passava a Washington sobre a fragilidade do regime. Como assim? Houve uma situação especial que desagradou a Casa Branca, segundo o New York Times. Antes de fazer uma visita a Caracas, em janeiro passado, o encarregado do governo americano para os assuntos relativos à Venezuela, o Richard Grenell, que apareceu uma corrida dele com o Joelis Batista, eu vou ficar chocado, teve um encontro com representantes da oposição venezuelana em Washington. Nesse encontro, Grenell pediu que se organizasse um encontro dele com Maria Corina em Caracas, mas ela se recusou a reunir-se com ele, apesar de todas as garantias de segurança que lhe foram dadas. A conversa entre ambos foi apenas telefônica. Os Estados Unidos pediram à oposição venezuelana uma lista de prisioneiros políticos, mas o pedido foi ignorado. Aí já começa complicado, né? Falaram, vocês não querem ser ajudados? Quem são os presos políticos? Aparentemente, diz o jornal, para evitar acusações de favoritismo, eu não entendi essa parte, né? A prisioneiros políticos não seriam incluídos na lista, e insinuações de que a oposição estaria participando de negociações com o regime, o que eu acho que não faz sentido. O New York Times publicou que Grenell pressionou reiteradamente Maria Corina Machado para que ela apresentasse o seu plano para empossar o substituto Edmundo Gonzalez depois que ela foi impedida de concorrer. Ele ficou frustrado quando ela não apresentou ideias concretas sobre como colocar o governo democraticamente eleito no poder, de acordo com pessoas informadas sobre a conversa. Falou assim, cara, vai fazer como? Beleza, venceu a eleição, a gente faz o quê? Vai rever, aí vai buscar uma decisão do judiciário. Aí se o judiciário não der, vai fazer o quê? Vai pressionar o judiciário? Vai pressionar como? Vai prender algum deles? Tem que prender quem? Vai fazer o quê? Tem que matar alguém? Vai fazer o quê? Aparentemente ela não conseguiu apresentar assim, nem o caminho para levar isso daí. É o que diz, né? Ela não passava diagnósticos, mas sobre como o regime opera. Outro ponto ruim. Maria Corina Machado teria destruído as suas relações com a elite empresarial venezuelana ao apoiar sanções econômicas contra a Venezuela. Sanções que aumentavam as dificuldades de quem havia encontrado uma forma de continuar trabalhando no país. Assim como o Brasil tem uma elite podre que só pensa em ganhar o dinheiro, a Venezuela é a mesma coisa. Ah, não, Maria Corina Machado tá aí, botando sanção. Eu prefiro ficar sem amigo do Lula. Lula Maduro aqui no caso. As declarações de assessores da líder oposicionista de que cada dólar que entrava na Venezuela servia para financiar o regime também distanciou integrantes da sociedade civil empenhados em melhorar as condições de vida da população. Há de se reconhecer que, depois de mais de 2 décadas, sob o tacão de uma ditadura feroz, a oposição venezuelana produziu ótimos símbolos, mas não boas estratégias. Isso contribui para dar sobrevivência à ditadura bolivariana. Assim, tem alguns meandros no meio da situação, que você vê, cara, a situação não é só assim, eu sou miserável, eu só quero o petróleo. Mas até então ele tá bem preocupado com o petróleo, né? Aí vem a Globo com mais informações, repercutindo isso na Reuters, né? A CIA conclui que pessoas leais ao regime de Maduro são mais adequadas para liderar a Venezuela, dizem fontes. Olha o que diz. Uma avaliação sigilosa da CIA, apresentada por Trump, concluiu que lideranças leais ao Maduro, incluindo a Delcy Rodrigues, estavam mais bem posicionados para manter a estabilidade se Maduro perdesse o poder, disseram doações informadas sobre o assunto na segunda-feira.
as fontes, falando sobre condições de anonimato, confirmaram a reportagem exclusiva do Wall Street Journal. Trump foi informado sobre o relatório e ele foi compartilhado com um pequeno grupo de sua equipe graduada de segurança nacional, disseram as fontes. A avaliação foi uma das razões pelos quais Trump decidiu apoiar Rodrigues em vez da Maria Corina Machado. A Casa Branca se recusou a confirmar a reportagem. Aspas. Trump é rotineiramente informado sobre a dinâmica política interna de todo mundo. O presidente e sua equipe de segurança nacional estão tomando decisões realistas. Essa palavra vem aparecendo muito na imprensa de hoje em dia, né? Realistas, para finalmente garantir que a Venezuela se alinhe aos interesses dos Estados Unidos e se torne um país melhor para o povo venezuelano, disse aí a Caroline Levitt, que é a porta-voz da Casa Branca. Você vê como cravar um ponto desse daqui é difícil? É tipo você ver um gringo querer falar de Brasil, querer falar de judiciário, querer falar da perseguição que o bolsonarista sofre. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Mas vamos falar aqui um tiquinho do Master. Acho que nem vai dar pra falar tudo que eu tinha programado. Acho que eu vou só até a notícia do Supremo indignado. Dias atrás, o ano já começou com tudo, só que a gente tava comentando porque o Maduro roubou a cena, né? Maduro tava demais, né? TCU vai determinar inspeção no Banco Central. Começa aqui, dia 2. Jonathan Jesus, o que é médico e chegou ao tribunal por indicação do Centrão. Aí, isso daqui é relevante. Vai acolher uma recomendação da área técnica do tribunal e determinar uma inspeção no BC para investigar assuntos relativos a Banco Master. Aí já entra complexidades para área técnica. E aí? A área técnica do TCU não é técnica? Ou a área técnica do TCU é até técnica, mas foi pressionada, ou rolou lobby, ou se atrapalhou, ou tá de safadeza? E aí? O Jonatas não tomou essa decisão sozinho. Aí já começa daí. Você fica, e aí agora? E aí agora? A denúncia, inclusive, dos influenciadores é que eles teriam entrado, né, para questionar a atuação do Banco Central. Eu questiono, meu Deus do céu, eu tô questionando o Banco Central desde sempre. O curioso é que, assim, apareceu aqueles perfis Alfinetei, que apareceu na época do escândalo da Choquei, lembra? Dezembro de 2023. Aí tu vê, essa gente, assim, não é que eles estavam nem criticando o Galípolo, que beleza, o presidente do Banco Central. Os caras estavam fazendo postagem na internet mirando o Renato Gomes. A turma lá sabe quem é Renato Gomes. Quem é Renato? Pergunta lá ao Alfinetei que ele sabe quem é Renato Gomes. Como é que ele chegou no Banco Central. Pergunta lá se sabe da história dos 11 bilhões do BTG. Se fosse um perfil... Sabe, o pessoal realmente é estúpido, né? Esse pessoal dessa gente de marketing. Cara, vocês querem contratar alguém pra tentar passar... Não, se bem que esse perfil tem muito alcance, né? Aí é pra botar dúvida na sociedade. Mas vocês colocaram assim pessoas que nada tem a ver com esse tipo de discussão, que não... Você tinha que procurar alguém do mercado financeiro, da Fintuit aí, do Twitter pra falar, se bem que também foram atrás de alguns de pessoas que falam com investidores. Nossa, o pessoal que estupidez, viu? A gente vai falar isso amanhã. A área técnica do TCU constatou que a nota técnica de 18 páginas enviada pelo Banco Central no dia 29 não incluiu os documentos sobre fiscalização feita no Master. Motivo: o Banco Central alegou que esses documentos só poderiam ser compulsados pelos técnicos do TCU em local seguro na saída do banco. Aí eu realmente não tenho uma resposta, por mais que eu não goste do Banco Central do Galípolo. Esse documento precisa estar em sigilo. O que é que esses documentos mostram que só pode ver se você for no TCU? Eu não faço a mínima ideia. Talvez o Banco Central esteja certo. Talvez. Não sei. Inclusive já disse que o João Jesus vai tirar o sigilo. Eu acho que mais importante que tirar o sigilo desses documentos é tornar pública as mensagens do celular do Paquito, com quem Paquito conversava no WhatsApp. Aliados do Paquito, confiantes no fim da liquidação do Master via TCU. Né? Essa ação aí então é tão empolgada. E todo o Paquito tem ele seus parceiros do mundo político para ver que o TCU vai suspender a liquidação do Master. Na frase mais absurda de um deles, o tribunal está dominado. Não sei se é bem assim, não. A avaliação é que a inspeção do Banco Central, determinada pelo TCU, é o primeiro passo para o fim da liquidação. E contaria ainda com a simpatia do presidente do TCU, Vital do Rego. O ministro do TCU disse que nota técnica do BC sobre liquidação do Master carece de prova documental. Nosso companheiro Jonatas. Aí, vem breaking news. TCU ameaça Banco Central no caso do Master. Eu nem vou dar play aqui, mas tá ali, né? Tribunal vem disso de falhas na supervisão. Eu acho que tem algumas perguntas que ainda estão sem respostas.
o Diego Costegui, ele publicou aquela longa matéria falando que o gabarito não fecha. Obviamente, muita coisa ali ele deve ter pego até da própria defesa do Vorcaro. Mas, normalmente tem como praxe o quê? Se existe uma proposta na mesa, cabe ao Banco Central analisar a proposta, recusar a proposta e aí depois tomar medida. E, em tese, aí teria a proposta do Fictor, né, com os investidores árabes, que antes de dar um sim ou não, né, essa proposta não presta, determinou a liquidação extrajudicial. Então, assim, e aí? Bem que isso aqui não é supervisão, né? Eu acho que a supervisão entra ali o seguinte, lá em 2024, quando começaram lá, sei lá, denúncias de CDBs, o que é que o Banco Central fez na época? Não sei. Eu torço pela briga. Eu quero que todo mundo se lasque nesse caso. Tô nem aí pra ninguém. Reverter a liquidação do Master tem dificuldades práticas, mas movimentos do TCU podem beneficiar o Vorcaro. A área de reversão da liquidação do Master teria muitas dificuldades de se concretizar, tanto operacionais como políticas, e não é o mais provável de acontecer. Apontam fontes com conhecimento do tema ouvidos pelo Globo. Nesse sentido, porém, é importante olhar as nuances do despacho do TCU. A ameaça de liminar apresentada é de proteção aos ativos do banco, o que evitaria uma venda mais rápida dos bens pelo liquidante e não para desfazer as decisões do BC, o que não tem precedente na história da Corte de Contas. Uma medida cautelar ou mesmo uma decisão definitiva desfazendo a liquidação teria um potencial relevante de confusão, com clientes e credores correndo para sacar os seus recursos. E um quadro no qual a instituição não teria condições de atender, além de seus passivos são maiores do que os seus bens e direitos. Né? Imagina, o cara tem lá 1 bilhão e sabe que só vai receber 250 mil por causa da FGC. Se voltar, o cara vai tentar sacar 1 bilhão, o dinheiro não vai achar. E aí, vai fazer o quê? Então, assim, está se criando um clima gostoso. Talvez antes o cara não fosse tirar 1 bilhão, mas agora qualquer pessoa com mínimo de sanidade, se desfazer a liquidação, ele vai querer tirar o dinheiro, porque ele não sabe o que vai acontecer. E aí, o Master vai conseguir honrar essa dívida? É melhor tirar, né? Assim, deu ruim. Tradução. Deu ruim. Tradução. Deu ruim. Azedou. Além disso, uma liminar monocrática do TCU teria que ser submetida ao plenário. E aí a Globo disse que não teria maioria. De um lado disse que tem maioria, do outro lado disse que não tem maioria. Uma das leituras é que estaria se criando um clima para se apontar falhas no processo. Isso protegeria e beneficiaria diretamente o Paquito. E talvez esse seja o ponto. Que acusar de ter feito fraude na gestão do banco, conta com a vasta e conhecida rede de contatos políticos, especialmente do Centrão, de onde o Jonathan veio. Uma decisão com regularidades poderia permitir não só que o Paquito ficasse com parte dos recursos do banco, como ainda pedir indenização para liquidação. Também chama a atenção no despacho do ministro do TCU que ele dá ciência ao Toffoli sobre a sua decisão. Alguns interlocutores enxergam nisso um movimento coordenado entre os dois. A atuação de Jonathan tem causado incômodo dentro e fora do TCU. Fontes apontam que, mesmo estando em minoria nesse tema, as decisões acabam afetando a imagem do órgão, dado que a forma como esse processo está ocorrendo é incomum. Aí, a Estadão foi atrás e, segundo o Estadão, está 6-3 contra o Paquito. Né? Que aí o Jonathan só teria mais 2 votos, ficaria 6-3. Aí tá ali, né? A turma tá meio chateada, tô no TCU, falando no bastidor que o Jonathan foi enfático demais, excessivamente arrojado. Que adjetivo? Ele foi muito arrojado ao cobrar explicações do Banco Central. E depois pedir a atuação da unidade técnica, inspeção de instituição reguladora do sistema financeiro em pleno período de recesso. Apesar disso, por crença ou torcida, ministros apostam que Jonathan não adotará medida imediata para reverter a liquidação sem antes consultar todo o colegiado. E hoje não teria esses números. Aí vem. Recurso do Banco Central contra inspeção do TCU cai na mão do próprio relator questionado. Essa é a próxima. Só as notícias para a gente fechar o vídeo, porque depois tem muita coisa, o vídeo vai ficar longo. E essa é a notícia que me fez priorizar falar disso daqui antes de falar da questão dos influenciadores. Até porque os influenciadores iam levar mais tempo. Isso aqui tem tudo a ver com o Bolsonaro, com o Felipe Martins, com 8 de janeiro, com Alan dos Santos, com Paulo Figueiredo, com Eduardo Bolsonaro, com todos os exilados, com todas as vítimas do 8 de janeiro. Recurso do Banco Central contra inspeção do TCU cai na mão do próprio relator questionado. O recurso que o Banco Central apresentou junto ao TCU contra a decisão monocrática do Jonathan vai ser analisado pelo próprio ministro. A imprensa está escandalizada. Agora,
Com Bolsonaro, com os bolsonaristas, as decisões monocráticas do Supremo são revisadas pelo mesmo ministro relator que deu a decisão e ninguém questiona. As cadelinhas do consórcio, né? Acho que eu queria chamar daquela, começar com PUTA, né? Mas eu não vou falar, eu não vou usar essa palavra. Eu vou falar que trabalham na imprensa, que agora estão aí reclamando do padrão que é o tratamento dado pro bolsonarista. Por que vocês só estão reclamando agora? Bando de desgraça. Vocês merecem mofar no inferno, velho. Sabe? Vocês merecem, não, vocês vão viver no inferno. Eu tenho certeza absoluta. No dia que eu for lá, eu vou falar, Deus, por favor, deixa eu visitar o inferno só pra eu ver os jornalistas da minha época e eu poder maltratar eles um pouquinho. Eu posso? É possível isso? Quantos anos as pessoas dizem, olha, os bolsonaristas estão aí, cara, toda vez que recorre pra quem deu a decisão. Adianta de quê? De nada. De nada. Aí agora isso é um problema. Agora é um problema, né? Porque agora é o Banco Central. Agora pode reverter a equação do Master. Aí pessoas vão perder dinheiro, né? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Eu quero mais que se lasque o Banco Central, que se lasque o Paquito, se lasque todo mundo, tô nem pra você, bicho. Isso tudo é um grande teatro. E esse caso ele tem as suas complexidades, assim como é a questão da Venezuela também. Sabe, assim, bicho, eu mesmo vou botar a mão no fogo que a decisão do Galípolo foi técnica. Eu que vou falar que foi técnica. Tem a próxima notícia ainda também, né? Aí você vê, esse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, acaba que quem sofre no final do dia é o povo. Quem sofre no final do dia é o povo. Inspeção do TCU pode atrasar o pagamento de credores e do FGC para quem tem CDB do Banco Master. As pessoas compraram o CDB do Banco Master, ficaram, não, vou comprar menos de 50 mil, né? Porque der errado, tô seguro. Mas nessa daí o dinheiro também tá parado, né? Quantos meses vai ficar parado? É dinheiro que o cara deixou de ganhar, o cara podia ter aplicado outra coisa. Podia ter aplicado em outra coisa, né? Não aplicou e agora tá aí. A ver navios. Assim, existe uma regra, no final do dia, o povo sempre vai perder. Sempre vai perder. Talvez alguém na elite perca também, mas o povo sempre perde. E tem algum descaradinho que sempre tá ganhando. Esse é o Brasil de Lula, esse é o Brasil do PT. Aí vem o Armínio Fraga pra também falar do caso, falar que risco de reversão no caso Master é absurdo, né? Aí agora o Armínio Fraga aparece. Ele disse que é praticamente o Banco Central erre na avaliação. O Banco Central não erra nunca, é perfeito. Não há nada interpretativo nessa análise, é pessoa técnica. Tudo no Brasil. É tipo a taxa de juros também, né? É 15% técnico. Não é 14,98, 97, 96. Não é 15,3. Não, é 15. Por quê? Porque é 15. É técnico. Tudo no Brasil é técnico. E aí, eu encerro com essa. A mesma Malu Gaspar, que revela para o Brasil o contrato de 129 milhões, agora fala com novos ministros, que parece agora que fazem parte de outra ala do Supremo, que eles reprovam a ofensiva do TCU contra o Banco Central. Ou talvez aqui nessa rinha de instituições o TCU tenha menos direitos que o Banco Central. Aí nessa hora também aparece um monte de gente indignada. Aí você vê por que eles estão ofendidos, né? Porque agora é com ele, assim, é porque agora, eu não sei, que é o Banco Central. Porque quando saíram notícias de que o Toffoli poderia fazer isso, não apareceu nenhum ministro para criticar. Pelo contrário, os próprios ministros que a Malu Gaspar falou, no caso do Toffoli, falaram, não, a gente acha que o Toffoli com certeza está tomando decisão com base em informações que ele tem no inquérito. O Toffoli, ele tem o direito de tocar o caso como ele quer, mas o TCU não! Então, assim, é o corporativismo na veia! Ninguém liga pra nada! A ofensiva, né, do Jonathan contra o Banco Central conseguiu unir ministros de diferentes alas do Supremo. Pode acho. Peraí que... Ficou fora de ordem. Peraí, ficou fora de ordem. Tá faltando aqui uma imagem? Aqui. Ah, não. Peraí. Peraí que ficou fora de imagem aqui agora. Será que ficou aqui no finalizando do vídeo? Ele acho. Cadê? Ai, Malu Gaspar.
É possível. Deixa eu abrir a matéria da Malu Gaspar e mostrar pra vocês o final. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Pronto. O TCU não tem atribuição para fazer o que está fazendo, disse o ministro do Supremo, que pediu para não ser identificado, já que pode vir a ser obrigado a votar sobre o caso. Se o TCU insistir em derrubar a liquidação do Master, cabe um mandato de segurança. Pois é, né? E se o Toffoli insistisse? E se o Toffoli insistisse a fazer o quê? A nada. Porque o Toffoli pode, né? Quem não pode é o Jonathan. O segundo ministro do Supremo, vindo pelo blog, considera um absurdo a oferta do Jonathan e do Toffoli. O Toffoli não pediu a careação, pô? Não pediu? Vocês não falaram nada. Ninguém falou nada. Agora é um problema, é? O Supremo reconhecer a autonomia e independência do Banco Central. Se o TCU continuar a passar a linha vermelha, vai se complicar. Tá bom. Aí depois estava ali, um terceiro ministro avalia que se um mandato de segurança contra a eventual decisão do TCU pro Master não seria um gesto incomum. Seria assim, se o TCU resolver fazer alguma coisa, não se preocupem. Se o TCU resolver fazer algo contra a favor do Master, não se preocupem. É só entrar com um mandado de segurança. Por quê? Porque esse ministro lembra que a Receita Federal costuma acionar o Supremo por meio desse instrumento jurídico para suspender decisões da Corte de Contas que considera abusivas e ilegais. E se o Toffoli que tomar essa decisão, vai acontecer o quê? Assim, eu não consigo sentir pena de ninguém. Se você sente pena, boa sorte. Eu não sinto. Sabe? Eu acho um bando de miserável. Todos esses aí envolvidos. Ninguém tá ligando pra porcaria nenhuma. É só farinha pouca, meu pirão primeiro. Tinha mais que tinha aqui. Tinha muita coisa aqui que aí depois fica pra amanhã. Mas esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Contra Bolsonaro vale tudo. Contra os bonitinhos não vale nada. E a política no dia a dia, no frigir dos ovos, ela é bem mais complexa do que parece. Vários assuntos. Ah, Jesus, viu? Que loucura. Amanhã a gente fala sobre esses casos, traz algumas imagens. Vê o que aparece mais ao longo do dia de hoje aí. Espero que Bolsonaro possa pelo menos ter um tratamento médico decente, viu? Eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo que eu mostrei da Daniela Lima lá, né? Fazendo aquele deboche grotesco e do flautista lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar o meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!